Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Como eu disse e sempre estou dizendo, eu farei live trazendo uma palavra inspirada por Deus. Um dia sim, um dia não. E a palavra que o Senhor colocava no meu coração nesse dia de hoje foi Salmos de número 1. Um Salmos bem conhecido. Eu queria ser breve na meditação, que diz assim, Salmos 1, a partir do versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto ao seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1 é uma palavra bastante conhecida, e é uma meditação também bastante conhecida. Não tenho mais ouvido muito se falar sobre Salmos 1, mas foi a palavra que o Senhor colocava no meu coração nessa noite. E é engraçado porque eu estive meditando hoje, mais precisamente hoje, sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância de praticar a palavra de Deus, sobre a importância de obedecer a palavra de Deus e aquilo que Ele nos pede para fazer, né? A palavra de Deus vai dizer em Tiago 1:22, para que nós não sejamos, para que nós não venhamos ser somente ouvintes da palavra, mas que nós venhamos ser também praticantes da palavra. E é engraçado porque a gente tem vivido um tempo, um período onde a gente conhece muito a Bíblia, a gente conhece muito a letra, a gente tem muito entendimento da palavra, mas em que não há prática da palavra, não há obediência da palavra, não há temor pela palavra que é pregada, pela palavra que sai da boca do nosso Deus. Mas a palavra de Deus em Salmos 1 vai nos instruir sobre a importância da palavra, sobre a importância da meditação da palavra, sobre a importância de ter a palavra de Deus alicerçada em nossa vida como um fundamento mais importante na nossa caminhada cristã. A oração é um dos pilares importantes, mas a palavra é totalmente importante, a palavra é totalmente essencial. Eu acredito que crente que não lê palavra, crente que não lê Bíblia, crente que não pratica a palavra, nós não podemos chamar de crente, nós não podemos chamar de cristão, mas nós podemos compará-los e assemelhá-los ao ímpio, porque o ímpio não lê a palavra, o ímpio não crê na palavra, o ímpio não medita na palavra, o ímpio não pratica a palavra de Deus. Então, um crente que se diz crente, mas que não tem uma vida alicerçada na palavra, nós podemos desconfiar, porque alguma coisa errada está. E é engraçado porque aqui vai dizer no versículo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quando nós falamos de conselho, nós falamos de orientação. E muitas das vezes nós vemos que sempre haverá orientações, sempre haverá conselhos, sempre haverá recomendações da boca de pessoas que estão vivendo ao nosso redor, muitas das vezes não só de cristão, mas também de ímpios, no nosso círculo de amizade, na nossa família. Mas a palavra de Deus vai nos aconselhar no Salmos 1 a não andar segundo o conselho dos ímpios, a não andar de acordo com as orientações que vêm da boca do ímpio, a não tomar para a nossa vida aquilo que o ímpio diz que é bom, que é agradável, que é o certo a se fazer, mas que, como a palavra de Deus diz, né, no livro de Isaías, o nosso conselheiro é Jesus, o nosso conselheiro é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o príncipe da paz. Então, um dos atributos de Jesus
é o conselho, é ser o nosso conselheiro, o nosso maior conselheiro. E essa palavra em Salmos 1 vai nos orientar a não andarmos segundo aquilo que nós ouvimos da boca do ímpio, daquele que caminha com uma vida ímpia. Porque muitas das vezes os conselhos que vêm da boca do ímpio são conselhos de perdição, não são conselhos que são benéficos para a nossa vida cristã, mas que nós temos que tomar conselho daquele que é chamado de conselheiro, que é Jesus, que a nossa vida venha a ser uma vida alicerçada, a ouvir a orientação que vem da boca de Jesus, a ouvir as recomendações que vêm da boca de Jesus, a ouvir os conselhos que Ele tem para nos dar, porque nos conselhos que vêm da boca do Senhor tem vida, nos conselhos, nas recomendações, nas orientações que vem da boca do Senhor, você pode ter certeza que é o Senhor nos trazendo para um lugar seguro na presença dEle. Muitas das vezes há vozes que se levantam para nos orientar ao caminho mau, para nos orientar ao pecado, para nos orientar de que a nossa fé não faz sentido, de que só orar, só ler Bíblia, só buscar Deus, só estar dentro da igreja é uma vida que é perdida. Então há muitos conselhos que procedem da boca do ímpio, mas o cristão verdadeiro, o cristão que conhece a palavra de Deus, o cristão que teme a Deus, como vai dizer no Salmos 1, é bem-aventurado quando ele deixa de ouvir o conselho do ímpio e quando ele passa a dar ouvido tão somente aos conselhos que vêm da boca de Deus. Outra recomendação em Salmos 1 vai dizer assim, que não anda segundo o caminho... Como que é? Não segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. A palavra deter-se no caminho dos pecadores é como se Deus estivesse dizendo, não pare para observar como o ímpio está andando, como o ímpio está vivendo. Não pare para olhar a vida do ímpio. E muitas das vezes a gente cristão tem esse hábito de às vezes olhar para a vida de alguém que tem uma vida ímpia, que tem uma vida que não serve a Deus, que tem uma vida de pecado. Não que nós não tenhamos uma vida de pecado, porque a Bíblia é clara em dizer que aquele que diz que não tem pecado, ele engana-se a si mesmo. Porque todos nós temos pecado, só que a diferença do crente para o ímpio é que o crente busca a santificação, a renúncia, o crente busca desviar-se do caminho do ímpio, desviar-se do pecado. Então, quando o Senhor vai falar que não se deter no caminho dos pecadores, é o Senhor dizendo que nós não podemos parar para observar, nós não podemos se sentir atraídos a andar pelos mesmos caminhos que o ímpio. Porque muitas das vezes, como vai dizer, tem uns salmos, não me lembro qual salmos que é, mas tem uns salmos de Asaf. É só colocar aí no Google salmos de Asaf que você vai ver. Quando Asaf ele começa a falar da prosperidade do ímpio, quando Asaf vai começar a falar que como se Asaf quisesse retroceder, como se Asaf estivesse dizendo que a vida ímpia ela fosse ali mais próspera, mais ali benéfica de certa forma do que a vida cristã. Ele estava se dedicando a buscar a Deus, se dedicando a adorar a Deus, mas ele não via ali, sabe, tanta bênção como o ímpio prosperando, o ímpio sendo abençoado, o ímpio sendo beneficiado. E ali é como se ele sentisse até inveja da vida que o ímpio vivia. Mas a palavra de Deus aqui no Salmos 1 vai dizer para que nós não venhamos se deter no caminho dos pecadores, para que nós não venhamos ficar se sentindo atraído a andar como eles andam, a viver como eles andam. Porque a palavra de Deus, né, vai falar que a gente sabe que tudo é perecível, tudo vai perecer. Mas que no final nós sabemos o que vai contar é a nossa santificação, é a nossa obediência, é o nosso temor à palavra de Deus. É a vida que nós tivemos alicerçada em Cristo. Porque eu acredito que quando Cristo ele morre na cruz, é Cristo nos dando uma nova oportunidade de mudar os nossos caminhos. Nós estávamos condenados à morte, os nossos caminhos eram caminhos de morte, eram caminhos de destruição, eram caminhos de perdição que nos levariam à condenação eterna.
Mas Cristo morre na cruz para que a gente passasse da morte para a vida, para que agora a gente pudesse ser justificado, redimido pelo teu sangue que verteu naquela cruz. E por conta do sacrifício de Cristo naquela cruz, hoje nós podemos ter o nosso caminho transformado. Então, crente que continua vivendo uma vida ímpia, crente que continua se detendo no caminho do pecador, nós não podemos dizer que esse é um cristão que nasceu de novo. Porque o cristão que nasceu de novo, ele não se detém no caminho do pecador, como vai dizer no Salmos 1. O cristão que verdadeiramente recebeu um novo nascimento, como vai dizer a palavra de Deus, lá no livro de João, sobre o novo nascimento, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então, o cristão que nasceu da água, que nasceu do Espírito, é o cristão que se arrependeu do seu caminho ímpio, que se arrependeu das suas práticas ímpias, que entendeu que a vida que estava vivendo era um caminho de morte, um caminho de destruição, um caminho de perdição. E agora, por Cristo e pelo sacrifício de Cristo na cruz, passa a entender que o Senhor tem um novo caminho, que o Senhor tem uma nova vida, que o Senhor ele tem mudança, que aquilo que era do passado, que aquilo que a gente cometia lá atrás tem que ficar lá atrás. Sabe, Salmos 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho do pecador. E por que o Senhor não quer que você ande pelo caminho do pecador? Porque Ele sabe que esse caminho é o caminho que conduz à morte. Porque o Senhor, Ele sabe que esse caminho é o caminho que conduz à destruição. O Senhor, Ele sabe que o caminho de pecado é o caminho que vai nos levar à destruição, à morte, à perdição. É um caminho que, ao invés de nos fazer prosperar, vai nos fazer, sabe, aos poucos ir perdendo tudo, aos poucos e se perdendo. Então, quando o Senhor ele vai nos advertir em Salmos 1, não se detenha no caminho dos pecadores, é o Senhor querendo nos trazer livramento. É o Senhor querendo nos trazer para um lugar seguro nele. Porque o caminho do pecador, o caminho do pecado, o caminho do ímpio, não tem nada de bom a nos oferecer. Mas o caminho que Cristo nos preparou, o caminho que Cristo ele reservou para nós é um caminho de vida, é um caminho de esperança, é um caminho que vai nos dar futuro. É um caminho de restauração. É um caminho de renovo. É um caminho de novidade, porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele tem novidade de vida para todo aquele que anda pelo caminho que Ele propõe, porque a palavra de Deus vai dizer que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Ele é o próprio caminho. E a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho. Cristo é o caminho que nós temos que seguir, e não o caminho dos ímpios, e não o caminho dos pecadores. Vai dizer também no Salmos 1, que bem-aventurado é também aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E nós sabemos que escarnecedor é aquele que zomba da palavra de Deus, é aquele que zomba acerca das coisas espirituais. A palavra fala e nos adverte para que a gente não venha se assentar com estes, para que a gente não venha se misturar com aquele que descredibiliza as coisas que são de Deus, descredibiliza a obra de Deus, descredibiliza Cristo e o seu sacrifício na cruz. Essa palavra vai nos advertir que nós, como cristão, nós não temos que ter o nosso prazer naquilo que é agradável aos olhos do mundo. Salmos 1 vai nos dizer, no versículo 2, que o prazer do cristão é a palavra. O prazer do cristão precisa estar na palavra de Deus, na lei do Senhor. E nessa lei, o cristão precisa meditar de dia e de noite. E foi como eu falei no começo, que cristão que não lê palavra, cristão que não pratica a palavra, cristão que não conhece a palavra, nós não podemos chamar de cristão. E não é eu que digo isso, é a palavra de Deus. Salmos 1 vai nos mostrar a diferença entre o crente e o ímpio.
Salmos 1 vai nos mostrar o que distingue um do outro, o que separa um do outro, o que torna um diferente do outro. Aqui vai falar que o cristão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, crente que não tem costume de ler Bíblia, crente que não gosta de Bíblia, crente que não abre a Bíblia, crente que não ouve a palavra de Deus, não aprende a palavra de Deus, não se dedica a obedecer a palavra de Deus, o Senhor ele considera como ímpio, porque esse é o costume do ímpio. O ímpio não quer saber de Bíblia, o ímpio não quer saber de ler a palavra de Deus, para ele tanto faz como tanto fez. O ímpio não tem interesse na meditação da palavra, não tem interesse em ouvir a voz de Deus pela palavra. O ímpio não quer saber se vai praticar ou não a palavra, não quer saber o final, para onde ele vai, se é céu, se é inferno, se é bênção, se é maldição. Ele não quer saber qual o caminho que ele está trilhando, ele simplesmente quer viver. Mas o crente não. Aqui a palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é lâmpada. Salmo 119, versículo 105 vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. Então o crente que quer andar na luz, o crente que quer ter os seus caminhos iluminados, o crente que não quer tropeçar na escuridão da vida, ele precisa o quê? Usar a lâmpada que é a palavra de Deus. E meditando nessa palavra, o Senhor, ele me fez lembrar, né, de algo que vai dizer em Mateus 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Mateus 7, no versículo 24 em diante, vai falar sobre o homem que edificou uma casa na areia e o homem que edificou uma casa na rocha. E vai comparar o que edificou a casa na rocha, como a gente leu, aquele que edificou a casa na rocha é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Ele é comparado a um homem que edifica a sua casa na rocha. Aí a Bíblia vai falar que o homem que edificou a sua casa na areia, ele é comparado ao homem que ouve a palavra, mas que não a pratica. Aí a Bíblia fala que sopra os ventos, que correm os rios, que vem ali a tempestade e a casa e a vida daquele que ouve a palavra e não pratica, essa daí cai. A Bíblia fala que a casa firmada na rocha, ela permanece firme, de pé, quando vem a adversidade. Mas a casa firmada na areia, ela não aguenta a adversidade, ela não permanece por muito tempo firme, porque não tem base, não tem alicerce. E Deus está dizendo que aquele que ouve as palavras e as pratica é esse, que quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, quando vem o dia mal, quando vem a luta, quando vem a provação, quando entra o desespero, quando as coisas começam a sair do controle, esse não se desespera, mas ele sabe em quem ele está firmado, ele sabe em quem ele está alicerçado, ele sabe em quem ele está edificado, que é Cristo, que é a rocha. Agora, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, não guarda, não medita, não aplica, é comparado ao homem que edificou a casa na areia. Então, quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando vem um ventinho, qualquer coisa, esse daí não consegue permanecer firme na presença de Deus. Esse aí não consegue se manter de pé diante das adversidades da vida. E a gente vê que hoje, como a palavra de Deus vai dizer, em Timóteo, muitas pessoas se esfriaram no seu amor, muitas pessoas se apostataram da fé, que abandonaram a sua fé cristã. E muito, se você perguntar, o que vai dizer foi: eu deixei de ser cristão porque o pastor não me dava oportunidade, eu deixei de frequentar a casa do Senhor, de ir à igreja, eu deixei de participar da comunhão dos santos, de fazer parte do corpo de Cristo, porque fulano me olhou feio, fulano não me deu a paz do Senhor. E a gente fala assim, né, parece que é um jargão de quem prega, né, ficar usando esse exemplo. Mas eu tenho visto muito isso acontecer. Pessoas que têm saído da casa de Deus, que têm saído da igreja por conta de fofoca, de panelinha, por conta de mentira, por conta, porque não estão me vendo, porque não estão me ouvindo, por causa disso, por causa daquilo. Mas eu acredito que o cristão que está alicerçado em Deus, que tem a casa na rocha,
Esse não para por qualquer coisa, esse não desiste por qualquer coisa, esse não retrocede por qualquer coisa, ele se mantém firmado, porque eles sabem quem ele tem crido, eles sabem quem o chamou, quem ele está servindo. Sabe, muitas das vezes a gente é como esse daí, que edificou a casa na areia. Qualquer coisinha a gente já cai, qualquer coisinha a gente já desiste, qualquer coisinha a gente já retrocede, já murmura, qualquer coisinha, ai, não vou mais, não quero mais, ai, e vira inconstante. A gente começa até bem, começa orando, começa buscando, começa alegre, começa cantando, começa profetizando, começa obedecendo, começa santificando, começa ali lendo a palavra, mas no meio do percurso, aí começa a desandar, aí começa a inconstância, aí começa o desânimo, aí começa a frieza espiritual. Quando você vê, você já está distante do Senhor, você já está distante da casa do Senhor, você já está distante daquilo que você tinha prazer e alegria em fazer. Por quê? Porque está com a casa firmada na areia. Mas o cristão precisa firmar a sua casa na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Salmos 1 vai nos advertir, vai nos mostrar a diferença entre o cristão e o ímpio. Porque o cristão foi chamado para meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, para praticar a palavra do Senhor. Você sabe por quê? Quando o Senhor nos pede para observar a palavra dele, para guardar a palavra dele, para meditar na palavra dele, para viver a palavra dele, obedecendo e praticando, olha aqui porque vai dizer no versículo 3. Porque aquele que medita na lei do Senhor, que guarda a lei do Senhor, que se alegra na lei do Senhor, esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Olha só que coisa linda. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor só nos pede para ter prazer na palavra dele, para ler a palavra dele, para meditar na palavra dele, para buscar a comunhão com ele pela palavra, porque aqui está dizendo que pela palavra a nossa vida prospera. Pela palavra nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. O que é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? É uma árvore que é frutífera. É uma árvore que cresce, que está em constante crescimento. É uma árvore que não fica feia, que não fica fraca. É uma árvore que está sempre se renovando, está sempre se fortalecendo, está sempre frutificando, está sempre florescendo. E muitas das vezes a gente se pergunta, mas Deus, por que é que a minha vida não anda? Por que é que a minha vida não prospera? Por que é que as coisas não saem do lugar? Às vezes a gente se questiona e fala, meu Deus, por que é que eu tô sempre fraca, eu tô sempre cansada, eu tô sempre desanimada? Por que é que eu tô sempre assim, Senhor, sabe? Nessa inconstância da vida. Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, uma hora tá tudo bem, uma hora tudo desanda. Principalmente nós que já conhecemos a Deus. É porque nós perdemos o prazer na lei do Senhor. É porque nós deixamos a palavra de Deus de lado. Nós deixamos Cristo de lado. Porque a palavra de Deus vai dizer em João 1, se eu não me engano, que Jesus é o verbo que se fez carne. Vai falar que no princípio ele era o verbo. E nós sabemos que o verbo é a palavra. Ou seja, a palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Nós sabemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo é a palavra que encarnou como ser humano. Cristo, ele veio com... A Bíblia fala que Cristo não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E Cristo, de verdade, ele andou conforme a palavra. E é por isso que ele nos deixou a palavra, por intermédio dos cristãos, dos primeiros cristãos, que foram formados na primeira igreja, da igreja primitiva. O Senhor fez questão de deixar a palavra. Cristo subiu, mas ele deixou a palavra que continua sendo ele, para que a gente meditasse nela, para que a gente praticasse ela, para que a gente observasse ela com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. E praticando ela, tentando aplicá-la na nossa vida diariamente. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, é mais fácil andar segundo o conselho do ímpio, é mais fácil se assentar com os escarnecedores, é mais fácil andar no caminho do pecador, é mais fácil. Mas nós sabemos que como a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. E Deus, ele está falando de um esforço.
É um esforço. Quem quer a Cristo, quem quer o céu, quem quer a salvação, precisa se esforçar. A palavra de Deus vai dizer que a salvação, ela não é por mérito. Nós não somos salvos porque nós merecemos, mas nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelas obras. A Bíblia fala que é para que ninguém se glorie. Senão nós ia ficar falando, eu sou salva porque eu faço isso, porque eu ganho alma, porque eu prego. Não. A Bíblia fala que a salvação é dom de Deus. Então, mas a Bíblia nunca falou, eu nunca vi. Eu já li a Bíblia, como eu já deixei claro algumas vezes, eu já li a Bíblia umas 4 vezes inteira. E eu nunca vi. Se alguém viu, me fala, porque eu nunca vi Jesus falando assim que a salvação é de graça, não é por nosso mérito. Mas eu nunca vi ele falando que vai ser fácil. Eu nunca vi ele falando que vai ser fácil, mas eu sempre vejo ele falando que o reino é tomado à força. Eu sempre vejo ele nos advertindo, todas as advertências que a Bíblia mostra no Novo Testamento, Jesus usando parábola, Jesus falando sobre algumas situações específicas, igual na das virgens, a 5 loucas e a 5 prudentes. Vai falar sobre o quê? 5 que possuíam azeite e lamparinas acesas. 5 que estavam com a lamparina apagada e sem azeite, não tinham reservas. E nós sabemos que elas precisavam ir atrás do azeite, elas precisavam se preparar, elas precisavam estar em vigilância para aguardar a vinda do noivo. Ou seja, elas tiveram que se esforçar. Agora aquelas que estavam lá dormindo, acomodada, não se preocuparam em manter a lâmpada acesa, não se preocuparam em buscar azeite, não se preocuparam, sabe, se o noivo ia vir agora ou não vigiaram, ficaram lá dormindo. Essas, quando gritaram, o noivo vem, elas se desesperaram porque elas não tinham lâmpadas acesas, não tinham azeite na lâmpada, não tinham reserva. E por causa disso elas deixaram de entrar nas bodas, na festa que o noivo havia preparado. Então, caminhar com Cristo sem esforço não existe. Salvação sem esforço não existe. E não é só esforço de obras, é esforço de transformação interior. Porque eu aprendo na palavra de Deus, lendo e meditando, que não existe cristão sem transformação. Não existe cristão sem novo nascimento. Não existe cristão sem transformação de caráter. Não existe, não existe. A obra de Cristo é no nosso interior. Eu costumo dizer assim, que Cristo, ele não quer a nossa espiritualidade. Eu vejo dentro da igreja tanta pessoa que quer mostrar que é vaso, que é crente, que é cheio, que Deus me usa, eu canto, eu prego, eu faço e aconteço. Mas Deus, ele não quer isso, ele quer a nossa humanidade. Ele quer que nós entregamos para ele a nossa humanidade. Sabe, a nossa natureza caída, corrompida, a nossa vida pecadora, miserável. Ele quer que nós entregamos a ele, de maneira que nós venhamos dizer: Cristo, eu entendo que eu sou pecadora, eu entendo que eu sou falha, eu entendo que eu não tenho nada de bom em mim para oferecer, mas eu sei que eu sou dependente totalmente de Ti. Eu sei que eu dependo de Ti. Se o Senhor entrar no meu coração, entrar na minha vida, eu tenho a certeza de que o meu caráter vai ser transformado, de que eu vou ser limpa, de que o pecado vai cair por terra e de que eu vou vencer no Teu nome. Sabe? É isso que Cristo ele espera de nós, a nossa humanidade. Eu e você reconhecendo que nós somos pecadores. Tem muito crente, tem muita pessoa que não se sente pecadora, se sente bom. Eu sou bom, não vou me inferno não porque eu sou bom. Eu ajudo o pobre, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo. Mas nós temos que entender que, como a Bíblia fala, há um só caminho, que é Cristo. É por intermédio dele que nós vamos acessar o Pai. Não é por intermédio de bondade, de ruindade, de sei lá de que, de esmola, de caridade. Não. A Bíblia fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Pai está na onde? O Pai está lá no céu. Ou seja, ninguém vai para o céu, ninguém vai ser salvo por mérito próprio. É por intermédio de Cristo, da vida em Cristo, da obediência à palavra de Cristo. É isso que vai nos proporcionar a salvação e vai nos dar acesso ao Pai. É a obediência à palavra. E muitas das vezes a gente quer mostrar para Deus uma coisa que nós não somos. Nós queremos mostrar para Deus uma espiritualidade, mas Deus ele não quer isso, sabe por quê? Porque a nossa parte, nosso lado espiritual, a nossa vida espiritual vem dele.
Eu canto por causa dele, eu prego por causa dele, eu tô dentro da igreja por causa dele, hoje eu me considero cristã por causa dele. Porque se ele não tivesse me alcançado, eu não seria cristã, eu não estaria na igreja, eu não cantaria, eu não pregaria, eu não saberia que eu tenho dons e talentos para usar para a glória dele. Então, os dons e os talentos que nós temos da parte de Deus é mérito e glória dele, veio dele. A parte espiritual foi ele que nos proporcionou quando nós o recebemos em nossa vida, quando ele nos aceita na presença dele. Agora, a nossa humanidade, se a gente não tiver a submissão e a humilhação devida diante dele, de se prostrar diante dele, entregando a nossa vida, entregando a nossa família, a nossa casa, entregando o nosso ser, o nosso coração a ele, ele não vai vir aqui arrancar, não, nosso coração e falar, agora eu vou tomar seu coração, vou tomar sua vida pra mim e vou fazer sim o que eu quiser. Não. Eu aprendi, eu digo isso com muito temor, que Cristo, ele não é abusador. Cristo, ele não é violador. Cristo, ele não entra sem permissão. Ele não nos acessa, não nos toca sem a nossa permissão. Mas ele só faz aquilo que eu e você permite que ele faça. Na medida que você der espaço para ele entrar e trabalhar, ele entra e ele trabalha. Mas se nós endurecermos o nosso coração e não aceitarmos o chamado, não aceitarmos o convite, não aceitarmos ali aquilo que ele quer fazer na nossa vida, ele não vai fazer. Ele pode até insistir, bater, pode vir algumas adversidades que vão te apertar para que você aprenda a olhar para ele, mas ele não te força nada. E eu falo isso com temor porque eu conheço uma menina e ela sofreu um acidente gravíssimo de moto, gravíssimo. Ela ficou internada, um bom tempo. Ela teve até experiência sobrenatural com Deus, de Deus falar com ela nesse tempo em que ela estava ali, se eu não me engano, em coma. E Deus trouxe ela à vida de novo para o servi-lo. Mas ela, se eu falar para você, ela tá afastada, tá vivendo uma vida ímpia, não sei agora, hoje, nesse ano. Mas até o ano passado ela estava ímpia, estava afastada. É uma menina que tem dons, é uma menina que tem talentos, é uma menina que Deus usa mesmo, é uma menina de Deus. Você vê e fala, nossa, é um vaso. Mas está vivendo uma vida impiamente. Então mesmo que a gente fala, eu não vou pelo amor, eu vou pela dor, tem pessoa que não vai nem pela dor. Tem pessoa que a situação aperta, a dificuldade entra e a pessoa não tá nem aí. Só continua com o coração duro, não quer Cristo, não quer aceitar Cristo, não quer aceitar a vontade de Cristo, não quer aceitar o chamado de Cristo, quer continuar com a vida caída do jeito que tá. Porque perdeu o prazer na lei do Senhor, deixou de meditar nessa lei de dia e de noite. E quando aí você deixa de meditar e de ter prazer na palavra do Senhor, na presença do Senhor, acabou. A gente pode passar pelo vale da morte, da dor, do que for, que a gente não vai conseguir mais abrir o coração para Cristo. Tem pessoas que não vêm pela dor, enquanto tem outras que vêm pelo amor. Eu costumo dizer que eu fui até Cristo por amor. Não fui pela dor, não. Parece que foi pela dor. Porque eu estava vivendo uma fragilidade na vida sentimental, na vida emocional. Tanto da primeira vez, quando eu nunca conhecia Cristo, há 7 anos atrás, quando ele me resgatou do mundo. Eu estava passando por uma questão na vida sentimental. E estava ali para baixo, depressiva, oprimida, passando por um vale de sofrimento muito grande, por causa da vida sentimental. E o Senhor, ele me alcançou. Eu estava num momento de dor, mas por conta da misericórdia dele, da bondade dele, ele pôde me convidar com amor a servi-lo. Eu costumo dizer que ninguém me amou como Cristo me amou. Ninguém me tratou com tanta dignidade, sabe? Com tanto carinho como Cristo me tratou. Ninguém. Nem dentro da minha família, nem dos relacionamentos que eu tinha no mundo, nem das amizades que eu tinha. Ninguém me amou como ele me amou. Ninguém cuidou de mim como ele cuidou. Ninguém se importou comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas questões, que para os outros era frescura, era besteira. Mas ele se importou com cada detalhe da minha história.
E na vez que eu me afastei da presença dele, também fiquei 2 anos afastada. Foi a mesma coisa. Outra questão na vida sentimental, outra questão de um vale de sofrimento na vida sentimental. Mas pela misericórdia e a bondade dele, de novo, sem que eu merecesse, ele decidiu me alcançar mais uma vez. Com amor. Eu passei pelo momento de dor, mas foi por amor. Você já viu quando a palavra de Deus fala assim que o pai castiga o filho a quem ama? E que o Senhor, como nosso pai, ele nos castiga porque ele nos ama. Sabe, o castigo e a correção de Deus não é porque ele nos odeia, porque ele quer me ver sofrer, porque ele gosta. Não, porque ele é o nosso pai. E como o nosso pai, muitas das vezes ele vai precisar nos apertar, sabe? Vai precisar ali, pegar mais firme, ser mais duro na correção. E não é porque ele nos odeia, mas é porque ele nos ama. Ele nos ama, e por nos amar, tem vezes que ele vai precisar apertar um pouco para ver se você desperta, acorda para aquilo que ele tem na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai dizer sobre Jonas. A Bíblia fala que Jonas, ele tinha um chamado de Deus e ele tinha uma direção para onde ir. Mas a Bíblia fala que Jonas, ele vai totalmente na direção contrária daquilo que o Senhor estabeleceu para ele. E o que acontece? Jonas é engolido por um grande peixe. E o que acontece? Jonas ora dentro do ventre do peixe. E o que Deus faz? Dá uma nova oportunidade para Jonas. Jonas, eu te tirei do vale da morte. Jonas, eu te tirei dessa situação. Não foi para você continuar da forma qual você está, desobedecendo, indo totalmente contrário ao caminho que eu estabeleci para você. Mas foi para que você obedecesse a minha vontade, cumprisse o meu chamado. Foi para que você fizesse aquilo que eu te mandei fazer. E quantas pessoas têm chamado, quantas pessoas têm dom de Deus, tem talento de Deus, quantas pessoas sabem o que Deus quer de si, mas está indo como Jonas na direção contrária, seguindo o caminho que quer. E o Senhor, ele está falando sobre caminhos. A palavra de Deus fala que há caminhos ao homem que parece bom, mas que o final dele é o caminho de morte, é o caminho de perdição, o caminho de destruição. Mas o Senhor, ele quer dirigir, governar os nossos passos aqui, pela palavra dele. Porque a palavra dele é luz para o nosso caminho. A palavra dele é vida para a nossa vida. Eu separei alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração. E em 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mateus 4:4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 17:17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Provérbios 30:5 vai dizer: a palavra de Deus é pura e ela é um escudo para quem nele se refugia. Josué 1:8 vai dizer: não se aparte da sua boca o livro desta lei, ou não se aparte da sua boca as palavras deste livro da Bíblia. Não deixe de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mateus 7:24 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 24:35 vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe o que é interessante? Que a palavra de Deus aqui em Mateus 4:4 vai dizer que não é só de pão que vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabe o que é interessante nisso?
que quando vai falar que nem só de pão vive o homem, vai falar sobre a matéria, vai falar sobre a carne, vai falar sobre aquilo que é físico, porque o pão é algo físico, é algo que alimenta a matéria, que alimenta a carne. Então Deus está dizendo que o ser humano não pode viver, ele não vive só do que é material, só daquilo que é matéria, só daquilo que é palpável, só daquilo que é físico. O pão é muito importante, porque se a gente não come, a gente morre de fome. Se a gente não se alimenta bem, devidamente bem, o alimento, porque tá falando de pão, tá falando de alimento. Se a gente não se alimenta, não alimenta o nosso corpo, a gente perece, a gente morre, a gente padece, a gente enfraquece, a gente adoece. Mas o Senhor está dizendo que o pão, a comida física, que aquilo que é exterior, que é físico, não é a nossa fonte principal de vida. Mas ele vai falar que o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o pão é importante, o material é importante, o dinheiro é importante, ter bens materiais na terra é importante sim, construir um patrimônio financeiro é bom, é importante sim, sabe, realizar os sonhos na terra é importante sim, os sonhos da nossa carne é importante sim, uma faculdade, um curso, um emprego, uma estabilidade financeira, uma vida sentimental abençoada, uma família abençoada, é algo bom, é algo maravilhoso, mas não é só disso que o homem vive. A palavra de Deus vai dizer que mais importante do que o pão é a palavra de Deus. Não é só de pão que vai viver o homem, mas o homem vai viver da palavra. Você está entendendo a importância da palavra de Deus? Às vezes a gente acha, é só uma Bíblia. São só palavras, são só um livro. Mas a palavra de Deus ela é totalmente essencial para a vida do ser humano. Eu posso falar por mim, a partir das minhas experiências, quer acreditem ou não. Quantas das vezes ano passado, durante um ano e até esse ano ainda, o Senhor tem me livrado do infarto, o Senhor tem me livrado do AVC, o Senhor tem me livrado da morte súbita, o Senhor ele tem me livrado da trombose. Quantas das vezes o Senhor me livrou por causa disso aqui, ó, por causa da palavra dele. Quantas das vezes no meio eu senti que eu estava infartando e não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Quem infarta, infartou e acabou. Mas a primeira coisa que eu fui fazer foi a palavra. Eu começava a orar Salmos 91, eu começava a profetizar a palavra. Eu abria a palavra, buscava o socorro de Deus, Deus falava comigo. Deus me dava uma orientação pela palavra. Deus falava que estava me livrando pela palavra. Deus estava me dando oportunidade de vida pela palavra. Deus começou a aplanar os meus caminhos por causa da palavra. Deus começou a mostrar para mim o que é que estava gerando morte na minha vida pela palavra, para que eu pudesse me posicionar e receber vida pela palavra. E é bom porque eu tenho muitas pessoas que são testemunhas dos livramentos que Deus me deu de infarto, de AVC e todas essas coisas que eu falei. Tem pessoas dentro da minha casa que viram eu infartando e dobrando o meu joelho, e orando e clamando e abrindo a palavra e Deus me livrando. Tem pessoas que oraram por mim no meu WhatsApp, que também sabiam da minha luta com o meu coração. E pela palavra liberada, pelas orações, o Senhor me livrou dentro da minha casa. Tem na minha antiga igreja, Assembleia de Deus Soldado Valente, uma bênção, a pastora Márcia, os irmãos da igreja, as irmãs, irmã Michele, irmã Andréia, irmã Viviane, elas viam que eu estava na guerra espiritual com a morte. Quantas das vezes Deus deu visão para minha pastora Márcia, mostrando para ela o espírito da morte saindo. Quando eu dobrava o joelho, começava a orar e começava a clamar na imposição da mão das irmãs, o Senhor me dando vida pela palavra, pela oração. Agora na minha atual igreja também, quantas das vezes eu cheguei no culto sentindo que estava tendo um pré-infarto e recebi vida e recebi livramento. Se eu pegar os meus cadernos de devocional, eu tenho uns 4, 5 caderninhos de devocional já feito. Você vai ver quantas das vezes no meu devocional Deus estava falando para mim que estava me livrando da morte. Amizade com Deus. Quem tem amizade com Deus é diferente. Tá falando que tem amizade com Deus, tá querendo ser
é uma construção pela palavra. Aquele que quer ser amigo de Deus precisa ler a palavra, conhecer a palavra, praticar a palavra. Eu vou falar a verdade pra você, ano de 2025 eu deixei a desejar porque a minha vida não foi uma vida de prática da palavra. Algumas vezes eu me propunha a praticar e dava errado, já desandava, já descontrolava. Mas quando eu comecei a me posicionar na palavra, na obediência da palavra, eu tenho visto vida, livramento, restauração, o Senhor mudando o meu caminho, o Senhor mudando a minha realidade. E parece brincadeira, porque é só um livro, só uma Bíblia sem sentido, que não serve para nada. A palavra de Deus, ela é útil, como vai dizer aqui. Como vai dizer em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é só um livro escrito por homens, como muitos dizem. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Para quê que Deus deixou a palavra? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para edificar, para dar direção, para dar vida, para trazer esperança. Eu aconselho você a ler Salmo 119, eu não vou ler, porque Salmo 119 tem mais de 100 versículos. Bem mais de 100. Mas Salmo 119 vai falar sobre a importância da palavra, sobre, como é importante, essencial e necessária você conhecer a palavra, ter uma vida de intimidade com a palavra. Como eu amo a palavra de Deus, como eu amo essa palavra. Porque esse ano de 2025 foi o ano que Deus me deu experiências pela palavra, onde eu recebi muita vida, muito livramento, muita orientação. Eu pude orientar outras pessoas, pude edificar outras pessoas também pela palavra. Porque eu creio que a palavra primeiro é espelho, mas depois ela corta como espada. Primeiro para mim, depois para quem me ouve. Eu prego para mim, depois para quem me ouve. Eu prego para alinhar a minha vida com a palavra e depois para tentar, alcançar alguém pela palavra. Porque a Bíblia fala assim, um cego guia outro cego, vai os dois cair no buraco. Então, primeiramente, eu preciso ver, enxergar, ter clareza das coisas em minha vida para depois querer instruir e guiar alguém. E se hoje eu estou aqui pregando a palavra, é porque eu estou perfeita e já estou com a vida de prática da palavra? Não. Mas é porque eu já estou tendo experiências com a palavra de Deus, com Cristo, com a oração. E eu posso transferir alguma coisa mediante as experiências que eu tive, que eu estou tendo ainda. E certamente, como a Bíblia fala, a palavra de Deus ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para aquilo que ela foi designada. E nessa noite de hoje, o que o Senhor ele quer trazer ao meu e ao seu coração aqui em Salmos 1, que a vida do ímpio e a vida do crente é diferenciada. Por isso aqui, se eu leio a palavra e se eu pratico a palavra, se eu sou só ouvinte ou praticante. Porque tem muito ímpio que conhece a palavra, tem muito funk que tem versículo bíblico, tem muito rap que tem versículo bíblico que fala de Jesus. Muitos ímpios têm mãe cristã, tem pai cristão, tem algum vizinho cristão, tem algum parente cristão, já ouviu algum louvor, já ouviu alguma coisa. Não são todos. Não são todos, porque se fosse todos, Jesus já tinha voltado, arrebatado a igreja, acabou o mundo. Porque a Bíblia fala que primeiro é necessário que a palavra seja pregada nos 4 cantos da terra. E a Bíblia ainda não foi pregada nos 4 cantos da terra. Então ainda assim tem pessoas que não conhecem a palavra, tem pessoas que ainda andam desordenadamente por não ter o entendimento e vida na palavra, sim tem. Mas muitos conhecem a palavra, mas são como a palavra de Deus vai dizer. Como a palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago 1:22. Muitos têm sido ouvintes, mas não têm sido praticantes da palavra. Mas em Salmos 1 vai dizer que a diferença entre o ímpio e o crente é a palavra, é a meditação da palavra, é o prazer na palavra de Deus. Aí vai dizer sobre os ímpios, que os ímpios eles não são assim. Os ímpios eles se assentam, eles ouvem um conselho, eles permanecem no seu próprio conselho, andam no caminho que quer, se assenta com quem quer. Não tem prazer na palavra do Senhor, não medita na palavra do Senhor.
Aí vai dizer assim, não são os ímpios, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, não vão permanecer no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, desculpa a dificuldade para ler, porque tá escuro. Eu já não tenho uma vista muito boa e eu tô usando a lanterna do próprio celular para clarear. Você entendeu? O Senhor, Ele conhece o caminho do justo. O Senhor, Ele sabe quem é, quem não é, quem vive de aparência, quem está genuíno. O Senhor é Ele quem conhece o caminho do ser humano. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em toda parte, que Ele contempla os bons e os maus da terra. O Senhor, Ele enxerga, Ele vê tudo o que está acontecendo na vida do crente, na vida do ímpio, na vida do falso, na vida do verdadeiro. Deus, Ele está vendo quem está se esforçando e quem está acomodado. Quem está verdadeiramente se empenhando para obedecê-lo, para guardar a palavra, mas quem está tratando a palavra com indiferença, com desdém, como se ela fosse só mais uma coisa. Mas nós temos que ter em mente, por intermédio dessa palavra, que os ímpios não irão prevalecer diante do juízo de Deus. O ímpio pode até prosperar, o ímpio pode até permanecer, o ímpio pode até se alegrar, o ímpio pode até crescer, amadurecer, florescer, aparentemente. Como vai dizer a palavra de Deus sobre o joio e o trigo. Às vezes o trigo vai crescer e o joio também vai crescer. Mas quem faz a separação entre o joio e o trigo vai ser o Senhor. É Ele quem sabe diferenciar o que é joio, o que é trigo, o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta, o que serve, o que não serve. É Ele quem vai fazer essa separação. Não cabe a mim dizer quem é e quem não é. Não cabe a mim julgar quem está fazendo e quem não está fazendo. Eu lembro que tinha uns vizinhos meus quando eu era assim, mais nova. Tinha uns vizinhos meus que era crente, né? E assim, quando eu tinha uns 13, 14, 15, por aí. Tinha uns vizinhos meus que era crente e eu ficava chamando eles, me desculpa de Jesus estar falando isso assim, né, mas tem que falar, eu não vou usar a palavra que é muito forte, mas eu chamava eles de crente do rabo quente, para não usar a palavra, não convém, mas eu chamava eles de crente do rabo quente. Os crentes do rabo quente, os crentes aí lá. Tinha vezes que eu estava voltando dos rolês que eu ia de madrugada e eu via crente andando na rua de madrugada, um monte de crente assim, jovem com a Bíblia na mão. Eu ficava falando, ó lá, ó, sabe, julgando, porque eu não sabia que eles estavam da vigília, né, sem entendimento. E eu ficava xingando eles, falando, ó lá, tava fazendo isso, tava fazendo aquilo, né. Tinha uns vizinhos meus aqui também que era crente, era um pouco perturbada. Eu e outro amigo meu vizinho, a gente catava ovo, ficava jogando na casa dos crentes. Eu, Roberta, falava com a minha boca. Eu falava, eu viro prostituta, mas eu não viro crente. Quem tá aqui crente hoje? Quem tá aqui hoje pregando a palavra do Senhor? Quem tá aqui hoje meditando na palavra do Senhor? Quem tá aqui hoje orando? Quem aqui hoje tá aqui e eu não me vejo mais sem Ele? Eu não me vejo mais sem a graça, sem a presença, sem a misericórdia, sem o cuidado. Eu não me vejo mais sem Ele. Já tentei, já fiquei 2 anos afastada. Afastada, não falo desviada, eu falo afastada. Porque eu nunca deixei de cantar, nunca deixei de clamar misericórdia, nunca deixei de externar a Deus a minha vontade de voltar. Sem forças para voltar, mas Ele viu verdade em mim e me trouxe de volta para a posição. Graças a Ele eu fui restaurada, graças a Ele eu recebi uma nova oportunidade. Por quê? Porque eu sempre tive uma vida alicerçada na palavra. Desde o começo da minha conversão, faz 7 anos que eu sirvo a Deus, desde o começo da minha conversão. Eu nunca deixei de meditar na palavra de dia e de noite. Li a Bíblia 4 vezes, inteira, completa. Ler significa alguma coisa? Não. Ler não significa nada. Tem ímpio que lê a Bíblia, tem ateu que lê a Bíblia, pra tentar achar brecha, pra tentar, né, ver o que é que tem ali de certo, de errado. Tem pessoa que nem serve a Deus que lê Bíblia. Então, ler 4 vezes não significa nada, mas eu não só li. Mas eu entreguei a minha vida às palavras que eu ouvi e criei. Que se eu cresce em tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, eu viveria. Aconteceria comigo.
Eu fiz da palavra de Deus o meu alicerce, o meu fundamento, a minha base. E é como eu disse sobre a casa firmada na areia, a casa firmada na rocha. A minha casa sempre esteve alicerçada na rocha. Ah, por que você se afastou então da presença de Deus? Por safadeza minha mesmo. Comecei a gostar mais da minha vida sentimental, do relacionamento que eu estava, do que de Deus. Aí o menino não queria ir para a igreja, eu também não vou para agradar ele. Aí o menino não queria buscar a Deus, eu também não ia para agradar ele. Aí o menino tava fumando, fazendo o que queria, eu quis começar a fazer também para agradar ele. Fiz porque quis. Não é culpa do menino, não, a culpa é minha. A culpa é minha culpa. Minha culpa que se assentei no caminho dos pecadores, que comecei a dar ouvido ao conselho do ímpio. Minha culpa. Não culpo ninguém, não culpo a Deus. Eu me afastei por safadeza, comecei a me aprisionar na fornicação de novo. Troquei a Deus pela fornicação, troquei a Deus pela maconha, troquei a Deus pela K9, troquei a Deus pela bebida, troquei a Deus por coisas... Mas eu chorava, porque eu não era feliz. Eu chorava, falava, Deus, essa não é a vida que eu imaginei que eu teria. O Senhor não me trouxe até aqui, não me fez conhecer a Tua palavra. Eu falava assim, minhas orações eram assim, Deus, o Senhor não me fez conhecer a Tua palavra, ter experiência na Tua presença para terminar minha vida assim. Chorava, Deus, estou infeliz, me tira dessa situação sozinho, não estou conseguindo. Sozinha não conseguia. Alguém pode falar, safadeza, eu conseguia assim. Tem pessoas, eu afirmo por experiência minha, tem pessoas que estão no mundo não é porque querem, é porque não conseguem mais voltar. Tem pessoas que não têm nem mais força para clamar pela misericórdia de Deus. Eu ainda tinha força para clamar, eu ainda tinha força para cantar. Sabe por quê? Porque eu sentava nas rodinhas dos maconheiros, que eu andava, que eu colava junto, e eu começava a louvar, assim, de repente. Eu começava a deixar um louvor. Eu cantava 1, cantava 2, cantava 3, cantava 4, cantava 5, cantava. Quando não, eu tava pregando. Teve uma vez que eu fui na Tiradentes pra beber e fumar um baseado com um amigo meu de lá, que mora ali perto do Roldão. E ali nós fomos pra um parque, o parque do rodeio ali na Tiradentes. E aí a gente tava no parque conversando, fumando, bebendo. Daqui a pouco eu comecei a pregar. E eu comecei a pregar pra ele, e ele tava afastado da presença de Deus. Ele retornou. Converso com ele até hoje, o Gustavo, Pedro, tem até ele no Facebook. Ele passou uns dias, ele me convidou pra ir na célula, na igreja dele. Eu fui na célula, na rua da casa dele. Ele tinha retornado para a presença de Deus. Hoje ele já não está mais firme de novo. Não sei o motivo, não sei o que aconteceu. Mas eu nunca me afastei, nunca me distanciei de Deus. Eu nunca consegui abandoná-lo totalmente. Quando eu não estava cantando, eu estava pregando. Quando eu não estava pregando, eu estava orando. Quando eu estava orando, eu estava clamando. Quando eu estava clamando, eu estava chorando. Quando eu estava chorando, eu estava meditando na palavra, buscando a orientação de Deus. Sabe qual era o problema? O problema é que Deus estava me orientando e não estava obedecendo. Tá entendendo a profundidade disso que Deus está falando comigo, com você? Do que adianta cantar, pregar, orar, se você não obedece isso aqui, ó? Se você tem uma Bíblia só de enfeite. O que adianta ir para a igreja, participar dos cultos, ouvir as palavras que são pregadas, testemunhos que são contados, se você não pratica, não aplica aquilo que você está ouvindo? Como é que você espera receber vida de Deus? Esperança, mudança para sua vida se você não pratica a palavra de Deus. Eu estava 2 anos afastada porque eu não estava praticando a palavra, porque as pessoas costumam falar, ai Deus parou de falar comigo, eu estou no tempo do silêncio de Deus. Eu não acredito no tempo do silêncio de Deus. Eu acredito, como a palavra de Deus vai dizer, que o Senhor ficou 70 anos em silêncio. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, a Bíblia fala que o Senhor fez ali um silêncio de 70 dias. O Senhor permitiu isso, mas não foi um silêncio de falar, foi um silêncio de ouvir. A Bíblia fala que o povo clamava, suplicava, Deus, tira nós daqui, Deus, nós não tá aguentando a opressão, o sofrimento, tá difícil. O povo estava sofrendo na mão do Nabucodonosor na Babilônia. Deus ouviu o clamor deles? Deus ouviu a oração deles? Deus tirou eles daquela situação? Não, Deus estabeleceu, vocês vão ficar aí 70 anos passando por isso. Fizeram o que quiseram, andaram como quiseram. Agora vocês vão colher a consequência das ações, 70 anos.
Mas a palavra de Deus vai dizer que Jeremias era um profeta, Jeremias 29, eu já até trouxe essa palavra, Jeremias 29 vai ser uma carta de Deus para os exiliados, para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Deus não deixou de falar, Deus só deixou de ouvir e responder. O povo queria libertação, Deus falou, vou libertar, não. O povo queria cura, Deus falou, vou curar, não. O povo queria restauração, Deus falou, vou restaurar, não. Vocês vão ficar aí um pouquinho sofrendo. Mas Deus nunca deixou de enviar uma mensagem de que futuramente Ele iria resgatar o povo de volta, futuramente Ele ia salvar, Ele ia libertar, Ele ia limpar. Se você ler Isaías, você vai ver Isaías, várias promessas de Deus já dizendo que vai restaurar o povo. Jeremias era um dos profetas que só não foi levado cativo para a Babilônia porque Deus o conservou. E a ordem foi para que ele pudesse seguir o caminho dele para onde ele quisesse. E se ele fosse para a Babilônia, ele não ia ficar como os escravos, não. Ele ia ficar livre na Babilônia, mas ele não quis. Ele teve que seguir por outro rumo. A mesma coisa Ezequiel. Ezequiel era um dos cativos da Babilônia. Era um profeta de Deus cativo na Babilônia. Ezequiel, ele escreveu Ezequiel 37, que vai falar do Vale dos Ossos Secos. Era Deus dizendo a Ezequiel, o povo está morto como esses ossos sequíssimos, mas eu vou trazer vida, esperança, vou restaurar, vou levantar eles de novo para eles serem o exército de Deus, para serem o meu exército vivo na terra. Ou seja, Deus não deixou de falar, Deus só deixou de escutar e de fazer aquilo que o povo queria que fosse feito. Mas de falar, Deus não deixa de falar não, meus irmãos. Se você vai Deus está no silêncio com você, é mentira. Você vai na igreja, a palavra está sendo pregada. Só não é o que você quer ouvir. Porque às vezes você está lá doente, aí Deus, um processo de enfermidade, meu Deus, fala comigo. Aí Deus fala sobre sei lá o quê. Você quer ouvir sobre cura, sobre a enfermidade que você está passando. Aí você vai lá na igreja atrás de uma palavra, aí a palavra é sobre... para você mudar sua conduta. É Deus mandando você mudar seu caráter porque não tá legal. Aí você vai falar, caramba, Deus não tá falando comigo, eu quero que Ele fale comigo sobre cura, eu preciso de uma cura. Meu, Deus, Ele tá falando sim, Ele não está em silêncio, Ele só não está falando aquilo que você quer ouvir. Mas Ele continua falando, Deus, Ele não vai parar de falar. A Bíblia fala que haverá um tempo em que haverá fome sobre a terra. E não é fome de pão, de comida, é fome de ouvir a palavra. Mas por enquanto a palavra está sendo pregada, meus irmãos. É você que quer ouvir o que quer. Mas muitas das vezes o silêncio de Deus, né, como as pessoas costumam dizer, não é porque Deus parou de falar, porque Ele está falando. Mesmo que não é o que a gente quer ouvir. Mas é o silêncio de não responder conforme aquilo que a gente está pedindo. Quero cura, Deus fala, não vou curar. Quero libertação, Deus fala, agora não vou libertar. Deus me tira dessa situação, Deus fala, não vou tirar. Deus muda minha vida financeira, Deus fala, não vou mudar. Deus restaura meu casamento, restaura minha família, Deus está falando, não vou fazer. Mas Deus está dando outras instruções. Se você abrir isso aqui, ó, Deus vai te dar instruções. Se você for na igreja, Deus vai usar a palavra. Se você pedir oração para alguém, Deus também pode usar essa pessoa para falar com você. Nem sempre o que você está querendo ouvir. Mas Ele está falando. E às vezes, meus irmãos, não é o que a gente quer ouvir, que a gente precisa. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Eu mesmo, tô passando até hoje, passando por um processo assim de enfermidade no coração, constantemente tá sentindo que eu vou infartar, que vou morrer, um vale da sombra da morte terrível, que tem dia que eu falo, Deus, não tô aguentando, aí Deus vai e fala, faz um propósito, renuncia a tal coisa, obedece assim, sabe? Às vezes eu só queria ouvir Deus falando, vou curar, como Naamã. A palavra de Deus vai falar sobre Naamã. Todo mundo conhece a palavra de Naamã? Sim, sim. O que a palavra de Deus vai falar sobre Naamã? A palavra de Deus vai falar assim, que Naamã estava leproso. A Bíblia vai descrever Naamã como um homem valoroso, um homem que era muito respeitado, um homem que, por ele era sírio, mas por si, sei lá o que fala, mas a Bíblia fala assim que ele, mesmo sendo de um povo ali contrário ao povo de Deus, os israelitas, mesmo ele sendo sírio, não é sírio não que fala, sei lá o que fala, enfim, mesmo ele não sendo do povo de Deus, a Bíblia fala que por ele Deus dava vitória ao exército da Síria. A Bíblia fala que Naamã estava leproso. Leproso. E a gente sabe que hoje em dia lepra é hanseníase. Tem tratamento e tal. Acho que tem cura já hoje em dia. Mas naquela época não havia cura para lepra. Os leprosos eram distanciados do meio do povo, viviam excluídos e até morrer, ou até acontecer um milagre, né? Mas geralmente eles morriam, eles ficavam excluídos para morrer. Então, qual seria o fim de Naamã? Tá leproso?
Não importa se é valoroso, não importa se é temido, não importa se é um bom capitão do exército, não importava o status de Naamã, a condição física, financeira de Naamã, nada disso importava, porque agora ele estava na beira da morte. Agora ele estava leproso. Mas tinha uma menina na casa de Naamã, que essa menina ela disse assim, que lá em Israel tinha um profeta de Deus que poderia, né, fazer alguma coisa por Naamã. Aí Naamã manda, né, mensagem pro rei, aí o rei não entende muito bem, porque o rei já achou que era tipo uma conspiração, o rei já ficou assim meio perturbado, aí mandaram chamar o profeta. Foi o Elias, acho que foi o Elias, foi Eliseu, não foi Elias. Se eu não me engano, ainda foi o Elias. Não sei, mandou chamar o profeta. E aí a Bíblia fala que a ordem do profeta para ele foi... foi Elias mesmo, que ele tinha um moço de Geazi. Aí a Bíblia fala assim que a palavra de Elias... Ai, não sei, meus irmãos, me perdoam se eu estiver blasfemando. Mas foi o profeta de Deus, foi Elias ou Eliseu. Mas a palavra de Deus vai falar assim que ele manda... A ordem foi para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, porque a pele dele sararia e ficaria como a pele de um bebê. Ou seja, Deus iria curar ele daquela lepra, mas ele teria que se esforçar para ser limpo. Ele teria que se esforçar. Ele teria que fazer o quê? Descer 7 vezes no Jordão. Aí sabe o que Naamã fala? Ué, aí ele descreve 2 rios, que eu não sei assim falar, porque é um nome difícil, mas ele descreve lá 2 rios, que eram rios melhores da época. Ele fala, mas não poderia ser no rio tal e no rio tal? Por que tem que ser lá nesse rio aí que não é tão bom assim? Sabe? E muitas das vezes a gente é como Naamã. A gente está passando por algum problema. A gente precisa de cura, libertação, restauração, salvação, mudança da nossa casa, da nossa família, da nossa própria vida. Não sei o que você precisa, mas às vezes a gente está como Naamã. Vai atrás da ajuda de Deus. Aí Deus dá uma ordem, não é o que você queria ouvir. Sabe o que ele falou? Isso, Naamã falou assim, mas não poderia você simplesmente colocar a mão na minha cabeça e eu ser sarado, e eu ser curado? Aí os servos de Naamã falam assim, vai, Senhor, faz o que ele tá te mandando, vai, né, vai lá logo, faz logo o que ele tá te pedindo. Ou seja, a gente é como Naamã, a gente quer facilidade, quer cura, mas não quer pagar preço. Eu não gosto de usar a palavra pagar preço, porque eu acredito que o único preço que foi pago foi da cruz. A gente tem que se esforçar para alcançar as bênçãos que Cristo já nos proporcionou quando ele morreu na cruz. Não é preço, não. O preço ele que pagou. Agora, na nossa parte, cabe o esforço e a dedicação e a perseverança e a insistência e o temor e a obediência para alcançar aquilo que Cristo já nos reservou. Não, Naamã queria facilidade, a gente assim também quer facilidade, quer cura, quer libertação, quer família restaurada, quer casamento restaurado, quer bênção, quer conquistar, quer ter, quer ser, quer fazer, mas não quer se esforçar. A palavra de Deus foi quer ser curado, quer que sua pele fique limpinha, clarinha, igual a de um bebê. Então você vai descer 7 vezes, lá no Jordão. Pensa, ele entra, mergulha uma vez, mergulha 2 vezes. É um processo. Você está entendendo o que Deus está falando? Sem esforço, sem o processo, e você não vai alcançar nada. A gente vai viver falando que Deus está em silêncio, e Deus nem está em silêncio. É porque Ele está falando alguma coisa que você não queria ouvir. Você está querendo como Naamã, que Ele coloque a mão na sua cabeça e te cure, te liberte, restaure e faça sei lá o que na sua vida. Mas Ele está querendo que você se esforça para obedecer à direção dEle. É no fim que a nossa vitória está. Naamã só foi curado no 7º mergulho. Exigiu esforço até o 7º dia. Ele teve que fazer direitinho conforme foi orientado. E o que foi orientado? A palavra. A palavra foi liberada. Faça desse jeito. Tá entendendo a importância da palavra? Sem a palavra você não é nada. Sem a palavra a gente vive moscando na terra. Quando eu não era cristão, eu vivia moscando na terra. Não tinha responsabilidade, tinha maturidade. Achava que a vida era só bebida, vida sexual ativa, sair pra lá, sair pra cá. Só uma coisa assim, sabe? Depois que eu comecei a andar na presença do Senhor e comecei a meditar na palavra, Deus começou a abrir meu olho, meu entendimento. Que eu falei, meu Deus,
Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava na minha vida ímpia. Eu comecei a me importar com as crianças, com a questão das crianças. Eu comecei a me importar com mulheres. Eu comecei a me importar com famílias. Eu comecei a me importar com a minha vida, com a minha família. Eu era desleixada, não ajudava minha mãe dentro de casa em nada, não limpava a casa, não fazia comida. Não queria nada da vida. Era só entrar dentro de casa, às vezes nem tomava banho. Já saía pro rolê, já bebia, tal, queria dinheiro do meu pai dá dinheiro aí. Nem trabalhava, não queria saber de nada, vivia nas costas deles. Hoje em dia eu não vivo mais na costa da minha mãe, hoje em dia eu tô na costa de Deus. Na dependência dele, pra mim tem sido uma bênção. Tem pessoa que fala, nossa, você tá dependente de Deus até demais, isso é comodismo, é não. Cada um sabe para o que foi chamado, cada um sabe o que Deus quer de si. E eu tenho vivido a dependência de Deus, e é como a palavra diz, é buscando o reino e a justiça que ele vai acrescentar, não é parado. Quando eu tô parado, as bênçãos meio que dão uma paradinha assim. Dá uma paradinha assim, eu vejo que as coisas meio que se apertam, mas quando eu começo a andar, a se esforçar, a me dedicar, eu vejo que as bênçãos começam a correr atrás de mim, como a palavra de Deus vai dizer, que as bênçãos vão seguir, que os sinais vão seguir os que creem. Então, muitas das vezes, o que falta para mim, para sua vida, é o esforço de fazer tudo conforme o Senhor nos ordenar. Deuteronômio 28, Deuteronômio 31, vai falar sobre as bênçãos e as maldições. As bênçãos, todo tipo de bênção na vida, em todas as áreas da vida. As bênçãos que são atraídas pela obediência do quê? Da palavra. Gente, me perdoa a minha Bíblia, porque... não importa, tá assim, mas é porque ela é muito utilizada. Não tem nem mais capa. Tomou chuva, tomou sol, já. Mas ela continua sendo viva e eficaz. Rasgado ou não, faltando página ou não. Pra mim, ela continua sendo viva, útil e maravilhosa. Mas... se você parar pra pensar, a palavra de Deus, ela trouxe uma transformação pra minha história, pra minha vida, pra tudo. Porque eu não tinha senso de vida, senso de responsabilidade, maturidade, entendimento. Mas por intermédio da meditação da palavra, em Deuteronômio vai dizer 28, 31, os demais sobre as bênçãos e as maldições, vai falar que as bênçãos, elas são fruto da obediência da palavra de Deus. A Bíblia fala que se nós fizermos tudo conforme o Senhor nos ordenar, ou seja, tudo conforme a boca de Deus, conforme a orientação que Deus dá quando a gente ora, quando a gente vai na igreja, num culto, ouve uma palavra, até mesmo na meditação da Bíblia, no nosso particular e pessoal. Se nós fizermos tudo conforme o Senhor nos manda, a Bíblia fala que as bênçãos vão correr atrás de nós, vamos seguir. A gente vai ser bendito ao entrar, ao sair, vai ser bendito o nosso celeiro, o nosso alimento, nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, tudo quanto nós fizermos, a Bíblia fala que vai prosperar. Ou seja, a obediência da palavra torna a nossa vida uma vida próspera. Ninguém está falando só de riqueza, você é rico, milionário. Nem todo mundo foi chamado para ser rico. Na Bíblia mostra quem foi rico, mas também mostra quem foi pobre. E Davi foi rico, Salomão foi muito rico. A maioria dos reis foram ricos por serem reis. No Novo Testamento a gente já não vê mais riqueza, mas a gente vê o partilhar do pão. Eles não tinham falta de nada, porque um ajudava o outro, um servia o outro, um cuidava da necessidade do outro. Sabe, ali já não tinha mais tanta riqueza material. Tinha sim cristãos da época que eram ricos, tinha cristãos ricos, pessoas que aceitavam a Cristo que eram ricos, mas tinha pessoas que não eram ricos, que não era para tua riqueza, não é para todo mundo. É para pessoas específicas, mas a prosperidade, pela obediência, ela alcança todos. A prosperidade não é para um e para outro, mas a prosperidade é para todos que praticam, guardam e meditam na lei do Senhor. É o que vai dizer aqui no Salmos 1, no versículo 3. E tudo quanto fizer prosperará. É como a gente leu também nos outros versículos da meditação em Josué 1:8. É Deus falando o quê? Que se você cumprir fielmente tudo que nele está escrito, então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, é a obediência da palavra. A obediência da palavra tem o poder de prosperar o nosso caminho, a nossa vida. Eu gosto muito, nossa, tem uma live que eu não falo disso, porque pra mim tá sendo o que Deus tá querendo falar comigo sempre. Provérbios 4. Eu não sei qual versículo, mas eu vou fazer questão de achar.
porque para terminar, Provérbios 4. Provérbios é depois de Salmos. Provérbios 4. Pô, aqui da luz. Provérbios 4, no versículo... A partir do versículo 20, vai dizer assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não as deixes se apartar dos teus olhos e guarda-as no íntimo do teu coração, porque serão vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus, ela é vida. Aqui no mesmo Provérbios vai mostrar por muitas das vezes que a palavra de Deus, a sabedoria, o guardar a palavra, o aplicar a nossa vida ao entendimento da palavra, aceitar as palavras de Deus. Aqui, ó, no versículo 10 de Provérbios 4 vai dizer: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Você tá entendendo? Vai dizer no 12, por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se você correr não vai tropeçar. Vai dizer assim, ó, pega-te à instrução e não a largue, guarda, porque ela é a tua vida. Você tá entendendo o que Deus está querendo dizer? Que a palavra dele é o que acrescenta anos à nossa vida. A obediência à palavra dele é o que faz com que a gente viva mais tempo sobre essa terra. E aí eu comecei a meditar um dia desses nisso e eu pensei, é verdade. Sabe por que tem muita gente morrendo? Sabe por que tem muito jovem morrendo, tem muito cristão morrendo, muito ímpio morrendo? Porque não quer saber da palavra de Deus, não quer saber do caminho de Deus, não quer saber em praticar a justiça. E quando eu falo da justiça, a gente entende que as leis morais que hoje existem, as leis, todas as leis existentes hoje na Terra, as morais, as civis, todas as leis que existem na Terra hoje são leis que foram baseadas na lei do Senhor, na palavra. Se você parar para pensar, antigamente, antes de existir as leis constituídas hoje que a gente vive, né? Tipo assim, se você roubar, tem um artigo tal que diz que se você roubar, você pode ser preso a 3 anos de cadeia. Mas naquela época, então já tinha lei, Deus dizendo não roubarás, não matarás, não adulterarás, e Deus falando as consequências para cada ação. Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele estabeleceu a lei lá no monte, se eu não me engano, no Monte Horebe, que foi aonde Moisés escreveu, né, ali as leis. Ele ficou ali os 40 dias e Deus deu as tábuas da lei para ele. Por que Deus teve que dar essas leis para o povo? Porque, sem lei o povo tava fazendo o que queria, andando como queria, vendo como queria, tava uma bagunça na terra. Então Deus teve que estabelecer leis para organizar a vida do povo. E por essas leis o povo viveria, mas os que transgrediam a lei morriam. Hoje em dia não é diferente. Tem as leis civis, as leis morais, as leis existentes aí, dizendo não mata, não rouba. A gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente sabe o que é fraude, o que é engano, o que a gente pode ou não fazer, mas aqueles que transgridem morrem. Quando às vezes a gente vê jovem que assalta, sai daí de moto, rouba, assalta pedestre, assalta não sei o quê, ou vai preso ou morre. Ou vai colher a consequência que é a cadeia ou a morte. Porque a Bíblia fala que ainda o salário do pecado é a morte. Tem pessoas que são conservadas por Deus e não morrem para ter a oportunidade de se arrepender, de observar o caminho ímpio e melhorar a conduta, de começar a andar direito, na retidão da lei, deixada lá pelos homens, mas a pessoa ainda assim não quer saber. E tem nós, os cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, a nossa lei é essa aqui, ó. Como vai dizer aqui no Salmos 1. Que medita na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite, tem prazer na lei e medita na lei de dia e de noite. Ou seja, Deus falando o que pra mim, pra você? A palavra é muito importante. A obediência da palavra, ela acrescenta anos na tua vida, não é eu que tô dizendo, é Provérbios 4. Não só Provérbios.
A Bíblia em Deuteronômio vai falar muito sobre isso, a bênção, a maldição, a vida e a morte. A morte é o caminho da desobediência, a vida é o caminho da obediência. Deus nos deixou a palavra dele para que a gente pudéssemos ter vida e vida abundante. Mas todos aqueles que transgridem, a gente vê que morre espiritualmente, desanima, desfalece, para no meio da caminhada. Mas aquele que ouve a palavra, guarda a palavra, pratica a palavra, tem prazer na palavra, a gente vê que permanece. Pode até cair, como a Bíblia fala, o justo pode até cair, mas ele não vai ficar prostrado. Eu até caí, mas eu não fiquei prostrada, porque o Senhor acabou, a mão dele me levantou. Eu só fiquei 2 anos caída porque eu quis. Porque Deus todo dia falava pra mim, se você renunciar, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Se você renunciar esse relacionamento aí, você vai ver o que eu vou fazer. Mas eu não quis, eu quis pagar pra ver. Pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu eu morrer. Fumava K9, sentia que ia morrer. Mesmo assim, fumava, sentia que ia morrer. Mas Deus foi tão maravilhoso, obrigado, Jesus, que me conservou em vida pra estar aqui dizendo pra você e pra mim também, vale a pena obedecer. Vale a pena meditar na palavra de Deus. Vale a pena aprender, conhecer a palavra de Deus. Vale a pena profetizar e usar a palavra de Deus como base, como alicerce para a nossa vida. Não dando ouvido ao conselho dos ímpios, não se sentando no caminho dos pecadores e nem andando com os pecadores. Mas tendo a Cristo, a palavra dele, como a fonte da nossa vida, como o principal recurso para nossa vida, porque é pela palavra que você vai alcançar vida, libertação, restauração, salvação, mudança para a tua realidade. É pela palavra de Deus. É pela palavra que o Senhor ele faz o que tem que ser feito, porque a Bíblia fala que no início da criação disse Deus, haja e ouve, ou seja, ao som das palavras de Deus liberada, ouve tudo o que hoje existe sobre a terra. Ou seja, a palavra de Deus tem poder para dar vida àquilo que não existe, para chamar a existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tem poder, como vai dizer lá no livro de Ezequiel 37. Deus disse para Ezequiel, então profetiza sobre esses ossos. Para profetizar o quê? Profetiza a palavra. Ezequiel começou a profetizar, ouve ossos secos, a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que osso nem tem ouvido. Osso tem ouvido aonde? Mas Ezequiel estava profetizando. Então, pela palavra de Deus, até aquilo que está morto revive. Até aquilo que não ouve passa a ouvir pela palavra liberada. Até aquilo que não tem vida, aquilo que não tem esperança, tem que ouvir a palavra de Deus e viver, e frutificar e prosperar. Ou seja, é a palavra de Deus que é o que você precisa para a nossa vida nessa terra. Distante da palavra de Deus, a gente vai viver uma vida morta, caída, e o final é a perdição, a condenação eterna. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, obedecermos e guardarmos ela, se nós entendemos que a palavra é o próprio Cristo, que a palavra é o próprio Deus nos instruindo, nos querendo levar para um caminho de segurança, de paz, de alegria, de descanso. Não que nós não teremos aflições e dias maus, mas como vai dizer lá sobre a casa na rocha e na areia, o vento vai vir, a tempestade vai vir, as coisas vão acontecer, mas a gente vai continuar firme, alicerçado e firmado, e nós não iremos se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então hoje é um convite de Deus para você e para mim, para ler mais a Bíblia, abre mais a Bíblia, leia, mas eu não entendo nada, vai abrindo, vai lendo e vai pedindo para o Senhor te dar o entendimento da palavra, falar para o Senhor falar contigo na palavra. A minha irmã, ela era usuária de cocaína muito tempo, e ela foi liberta da cocaína lendo Salmos. Ela foi liberta da cocaína lendo Salmos, até o dia que Deus trouxe ela para a presença. Ela não conhecia a palavra, ela não tinha entendimento, mas ela lia. Ela lia, às vezes não estava nem entendendo, estava lendo, mas estava lendo. E porque ela leu, a palavra libertou ela. E a Bíblia fala o que? Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A tua palavra, Senhor, é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade deixada para nós. Aqui, ó, João 17 vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade que você precisa para santificar o nosso caminho. A palavra de Deus ela é um escudo, ela é uma fortaleza. A palavra de Deus ela é vida, ela é alimento, ela é água para matar a nossa sede.
Pela palavra de Deus liberada, pela instrução de Deus liberada, a gente alcança coisas inalcançáveis. Você está entendendo? Mesmo sem entender, você precisa ter a palavra guardada no seu coração, porque o Salmo 119 vai dizer: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia Salmo 119 também vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? É observando conforme a tua palavra. A purificação do caminho, do nosso caminho, vem quando a gente começa a ler a palavra e aplicar aquilo que a gente está lendo. Leia a palavra, tenha o hábito de ler a palavra, tenha o hábito de, ouvir pregações na internet, de ir à igreja, ouvir a palavra pregada. Peça para Deus falar com você pela palavra, porque Deus, Ele quer falar. Mas será que você está disponível para ouvir? Deus, Ele não está em silêncio, não. É você que não está conseguindo ouvir o que Ele está falando com você. Ele pode não estar te respondendo da maneira que você quer ouvir. Você está pedindo algo específico, Ele não está querendo falar sobre esse assunto, mas é porque Ele tem um caminho para você de restauração. Foi como eu disse aqui. Eu, nesse processo do coração, de enfermidade, às vezes eu queria ouvir Deus falando pra mim: vou te curar hoje, curada, tô bem agora, não. Mas Deus, Ele tá me dando palavras e direções que estão me levando à vida. Deus tá mudando a minha alimentação, Deus tá me instruindo nos propósitos que eu tenho que fazer, Deus tá me instruindo no que eu preciso ou não deixar ou começar a fazer, tá entendendo? É o processo. Para de fugir do processo, para de rejeitar o processo, para de ter medo do processo, passa o processo, porque o Senhor vai passar contigo. No momento em que eu falei para Deus: Deus, eu renuncio o relacionamento, Deus, agora eu vou buscar de verdade, você vê o Senhor de verdade, acabou. Tô no processo, mas está sendo maravilhoso, porque no processo eu tô tendo experiência, tô adquirindo conhecimento, tô conhecendo a Deus, como Jó disse. Tô conhecendo a Deus não só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou vendo a Deus e as obras da mão de Deus. Então que você possa guardar essa palavra hoje no seu coração. É a palavra, é a Bíblia. Não tem uma Bíblia só na estante, só na gaveta. Abre a Bíblia, leia a Bíblia. Não tá entendendo? Leia. Leia e peça entendimento. A Bíblia fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o Senhor, Ele dará a sabedoria para todos aqueles que pedirem. Então, se você precisa de sabedoria, precisa de entendimento, precisa de graça, precisa de entender, precisa ouvir a Deus, peça para Ele, conversa com Ele, tenha intimidade com Ele. E certamente você será abençoado por Deus, porque a palavra de Deus carrega bênçãos e a obediência da palavra carrega bênçãos consigo. Mas também Deuteronômios 28, 31, 30 vai dizer que a desobediência atrai maldições, atrai a morte. Aí Deus vai dizer assim: eis que eu coloco hoje diante de ti morte ou vida, bênção ou maldição, escolha, pois, a vida e viva, lá em Deuteronômios 31. E Deus está colocando diante de mim e de você hoje dois caminhos: o da bênção, da maldição, o da vida e da morte, do bem e do mal, da verdade e da mentira, o do crente ou do ímpio. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como falar: sou cristã porque eu ouço louvor, porque eu ouço pregação, porque eu frequento igreja. Cristão que é cristão guarda a palavra no coração e obedece a palavra. É assim que Deus separa o ímpio do justo, o crente do não crente. O não crente não quer saber da palavra, mas o crente precisa ter a vida alicerçada na palavra. E é isso que vai fazer separação entre quem serve e quem não serve. É a palavra, é a prática da palavra. Não dá para ser cristão sem praticar a palavra, não dá para ser cristão sem obedecer a palavra, não dá para ser cristão sem ler a palavra, que é o mínimo que o cristão tem que fazer, é ler a palavra, mesmo sem entender. Leia a palavra, guarde a palavra, aplique a palavra. Se tiver difícil, peça para que o Espírito Santo te ajude, porque Ele vai te ajudar. A vontade de Deus é que você alcance a salvação com esforço. Não é porque é de graça, não é porque é pela graça que não vai exigir de nós o esforço. Mas o Senhor espera que você se esforce para alcançar tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque certamente Ele tem o final do caminho, é a bênção, é o céu. O Senhor quer nos levar por um caminho, de obediência, porque no caminho da obediência a gente se livra de muitos males desnecessários. Mas no caminho da desobediência a gente se fere, a gente se frustra, a gente se magoa.
A luta é uma guerra, uma coisa, uma tormenta. Mas a Bíblia fala que Deus ainda faz caminho na tempestade e na tormenta. Então não importa se a tua vida tem sido uma vida de tormenta, uma vida de tempestade. Deus, Ele abre um caminho, mas Ele te alcança. Porque Ele é fiel e Ele não muda. Mas é necessário que você abra o coração para ouvir as orientações dEle e obedecer tudo conforme Ele ordenar. Que Deus possa te abençoar nessa noite de hoje. E que você possa ter mais intimidade com o Senhor, com a palavra do Senhor, porque através dessa palavra Ele está te chamando para conhecer uma palavra que é viva e que é eficaz e que é muito útil, inspirada por Ele. Não é só um livro, mas é a boca de Deus falando com todo aquele que quer ouvir. Deus abençoe.